Olá pessoal, hoje falaremos a respeito do conceito de cadeia principal. Nós aprendemos que as cadeias carbônicas elas podem ser normais ou ramificadas. Aqui em minhas mãos eu tenho um exemplo de uma cadeia carbônica ramificada. Como é que eu sei que essa cadeia carbônica é ramificada? Porque essa cadeia tem 3 extremidades que têm átomos de carbono. Lembrando que aqui nesse esqueminha, as esferas pretas elas são representadas pelo átomo de carbono e as esferas brancas pelo átomo de hidrogênio. Então eu tenho um hidrocarboneto. Aqui eu tenho uma extremidade que contém carbono, aqui em cima outra e aqui outra extremidade. As cadeias, então, ramificadas, elas têm que apresentar 3 ou mais extremidades que contenham carbono. Eu vou pegar a partir desse esquema e vou escrever aqui no quadro qual é a fórmula estrutural, então, desse composto. Ó, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. É exatamente essa molécula que está aparecendo aqui para vocês. Vamos lá então. A cadeia carbônica principal é aquela maior sequência de átomos de carbono. Em geral, o que a gente pode imaginar aqui é aquela na horizontal. E para isso eu vou até representar com uma cor diferente. Olha, a minha cadeia carbônica principal. O que está fora da minha cadeia carbônica principal, isso é chamado de substituinte ou antigamente era chamado de ramificação. Então, o que eu acabei de desenhar aqui em azul é o que eu chamo de cadeia principal. É aquela maior sequência de átomos de carbono. Né? Ali no caso, como só tem 4 carbonos, fica fácil de imaginar. O que está então fora da cadeia principal e que contenha carbono, eu chamo isso de ramificação. E numa nomenclatura mais nova, eu chamo de substituinte. É provável que eu use as duas nomenclaturas. Por quê? Como é algo um pouco mais recente da IUPAC, a gente ainda não está totalmente familiarizado, tá? Então, o que eu tenho a cadeia carbônica principal e o que está fora dela é uma ramificação ou um substituinte. Entendido essa ideia, então, do que deve ser cadeia carbônica principal e substituinte, nós faremos ainda alguns exemplos para ver se nós realmente entendemos a respeito de como encontrar essa cadeia carbônica principal. Obrigada. Um exemplo é esse aqui. CH3, CH3. Quem deve ser, então, a minha cadeia carbônica principal nessa estrutura? É sempre a maior sequência de carbonos. Eu poderia pegar simplesmente essa da horizontal? Até poderia. Ó, se fosse, seria 1, 2, 3, 4, 5. Mas existem outras possibilidades? Sim, então a gente vai olhar as outras possibilidades. Eu poderia começar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que já daria uma sequência maior. Ou eu poderia começar aqui da direita, 1, 2, 3, 4. Dentre as possibilidades que nós vimos, a com 6 carbonos é a maior, ou seja, essa aqui deve ser a minha cadeia carbônica principal. E o que está do lado de fora dela, o meu substituinte ou ramificação. Com isso, até na hora de dar nome para essa cadeia carbônica, a gente vai introduzir então a numeração da cadeia carbônica principal. De onde é que eu devo começar a contar?
Parecido com o que nós fizemos para a nomenclatura de compostos de hidrocarbonetos insaturados, que a insaturação tem que ficar com a menor numeração possível, para a ramificação também vale a mesma coisa. Então, é fácil de entender que eu preciso numerar a minha cadeia, ou começando aqui da esquerda ou começando aqui de baixo, de forma que a ramificação fique com a menor numeração possível. Eu poderia começar a contar daqui de baixo, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o meu substituinte estaria no carbono 3. Se eu começasse aqui da esquerda, carbono 1, 2, 3 e 4. O menor número possível é o 3, então é exatamente essa numeração conforme eu coloquei aqui no quadro, para que a gente possa enumerar a minha cadeia carbônica. Vamos fazer mais um exemplo? Deixa eu anotar aqui. Exemplo 2. Deixa assim. Ó, nessa estrutura, que agora está escrita na fórmula de linha, aonde é que eu devo começar a encontrar minha cadeia carbônica principal? Ó, eu posso usar, geralmente comece sempre da horizontal para ver se é a maior possibilidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou eu poderia começar daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a maior sequência ficou com 9, que é essa daqui, ó. E de onde é que eu devo começar a contar os meus carbonos? Para que o substituinte fique com a menor numeração possível, daqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa em preto seria a minha cadeia carbônica principal. O que está aqui do lado de fora, o meu substituinte. Vamos fazer mais um exemplo. Acho que dá para colocar aqui sem apagar. Vamos lá, nessa cadeia, também escrita na fórmula de linha, quem deve ser a minha cadeia principal? Inicie sempre pela horizontal. Então, eu poderia ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Há alguma outra possibilidade de maior sequência de átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, não dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, também não dá. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é a mesma coisa da outra. Por quê? Além de ter a maior sequência de átomos de carbono, eu também preciso ter o maior número de ramificações. Então, a sequência carbônica maior para essa estrutura é essa de cá. E de onde é que eu devo começar a enumerar a minha cadeia carbônica? Eu devo começar a enumerar aqui da esquerda, de forma que os substituintes que estão do lado de fora da cadeia fiquem com o menor número possível. Esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as minhas ramificações estão no carbono 2, no carbono 4 e no carbono 6. Ó. Vamos fazer mais um exemplo? Aqui é tudo
No exemplo 4, nós temos uma insaturação na cadeia carbônica, né? Então, além dessa cadeia ela ser ramificada, porque ela tem 3 extremidades contendo carbono, ela ainda tem uma insaturação. Como é que eu faço quando eu tenho que encontrar a cadeia principal para esse tipo de molécula? Obrigatoriamente, essa cadeia principal, ela precisa estar essa insaturação, ela precisa estar na cadeia principal. Então, na maior parte dos casos, a insaturação ela tem que estar presente na cadeia principal. E o que fica do lado de fora é a minha ramificação, o meu substituinte. Em mais de 90% dos casos, isso acontece. Ou seja, a minha cadeia principal obrigatoriamente vai ter que começar daqui. Começando daqui de cima, ela só tem 2 possibilidades. Ou vir aqui para a direita, que ficaria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ou vir aqui para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Como 8 carbonos é maior do que 6, então essa daqui é a minha cadeia principal. E o que está aqui do lado de fora é o meu substituinte. Então, como vai ficar a numeração da minha cadeia principal? Como a insaturação já está aqui no carbono 1, com certeza eu começo a contar daqui de cima. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, entre o carbono 1 e 2, ou seja, no carbono 1 eu tenho uma insaturação, uma ligação dupla, e aqui no carbono 3 eu tenho um substituinte com 2 átomos de carbono. Na próxima aula veremos então como dar nome para esse tipo de cadeia.